Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Odontocast. Hoje estou recebendo mais uma cirurgiã dentista. Ela que fez a sua graduação na PUC em Campinas desde 1995, fez a sua especialização na FOP, na Unicamp em Piracicaba em 1996. Eu estou falando de uma odontopediatra, a doutora Paula Mazariol. Um prazer imenso poder recebê-la aqui no nosso canal da Odontocast. Tem também uma especialização em dentística aqui pela Unesp, né? Isso. Que eu não citei. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Eu que agradeço estar aqui. A gente bateu um papo, falou um pouquinho sobre essa área que ela... Assim, eu tenho poucas entrevistas aqui com odontopediatra. Então, você vai... nós vamos acompanhar a pauta, lógico, mas pode ser que eu tenha algumas dúvidas com você, porque eu tenho criança também. Então, perfeito. Vamos lá. Me fale um pouquinho como que você iniciou a sua jornada na odontologia, se você teve influência de alguém. Nós estávamos falando antes sobre isso, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação e como você parou na odontologia. Perfeito. Bom, eu desde muito antes de saber o que eu ia prestar na universidade, eu sabia que eu queria trabalhar com criança. Eu era aquela pessoa adolescente, né? Aquela adolescente que saía do intervalo com os meus amigos para ir para o pátio das crianças, para brincar com as crianças. Quando meus pais tinham um apartamento na praia, eu lembro que eu ia com meu namorado para passar as férias lá, e as crianças do prédio, eles me chamavam para brincar, eu deixava meu namorado e ia brincar com as crianças embaixo. E quando foi para prestar o vestibular, eu pensei seriamente em fazer pedagogia. Mas minha mãe é odontopediatra. Então, eu tenho uma irmã mais velha que ela falou para mim, Paula, não faz sentido Como chama a mãe? A minha mãe chama Nédia. E atua até hoje ou não? Tá viva. Mas não atua mais? Não, minha mãe tá com 89 anos. 89, tá. Já parou faz... É porque você é nova, 19. Né? Então, por isso que eu não, ela já tá com 89, ela já tá aposentada. E essa minha irmã falou, Paula, não faz sentido você ir fazer pedagogia se a mamãe trabalha com criança, é odontopediatra, e você pode fazer odontopediatria, trabalhar com ela, você vai trabalhar com criança do mesmo jeito. Falei, tá bom, eu acho que às vezes com 17 você não sabe muito o caminho que você tem que ir. Sim. Lá naquela época. E foi assim que eu fui parar na odontologia. Mas, quando eu entrei na faculdade, eu gostei muito da faculdade de odontologia e por isso que eu continuei. E por isso que eu saí da faculdade e já fui fazer a minha prova de especialização para odontopediatria, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar com criança. E dentro da odontopediatria... Tem um pouco da pedagogia, né? Assim, no sentido de você lidar com o paciente, essa questão da humanização. Como que é isso? Na verdade, Ismael, tem muito da pedagogia. Porque não é só a forma como você lida com o paciente. É legal porque é 1 para 1, né? É o dentista com uma criança, não é como um pedagogo que é um dentista com uma sala. Sim. De 15, 30. Então, isso tem muito. E na parte da prevenção tem também, porque a gente tem um processo de educação para prevenção dentro da odontologia. Então, tem muito da pedagogia na odontopediatria. Quando a gente fala em odontopediatria, a gente pensa na criança. Mas eu queria que você pontuasse o que uma odontopediatra faz. Porque dentro da ortodontia, a gente sabe que é aparelho, né? Existe outras vertentes dentro da odontopediatria e, de repente, você está focado somente numa área. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o odontopediatra... Acho não, né? O odontopediatra, ele é como se fosse o tronco da árvore, que vai dar a direção para os pais do que aquela criança precisa em determinadas áreas. Ele é o dentista que vai acompanhar a criança desde antes dela ter dente, porque o certo é levar a criança no odontopediatra antes de nascer o primeiro dente. E ele vai orientando se precisa da fono, se precisa do aparelho, o momento exato para o aparelho, se tem um trauma, qual é o momento exato de resolver essa situação do trauma ou aquele. Ele vai dando a direção para esse caminho da odontologia para a criança e para a família, né? Então, ele tem essa função muito importante do odontopediatra. Ele tá muito ligado à questão da prevenção com relação Totalmente, né? Porque hoje a odontologia, ela está muito avançada na prevenção, muito. Então, ninguém precisa ter cárie. Quem chega no dentista, uma criança que chega no dentista cárie ou qualquer outro problema, um problema periodontal, é evitado se você consegue ter essa prevenção desde pequeno,
ter essa educação, que é a parte do odontopediatra na educação, de como escovar adequadamente, de como usar o fio adequadamente. Mas é um trabalho que tem que ser feito com a criança desde pequeno, para criar o hábito. Porque, por exemplo, um adulto que não sabe escovar o dente causa um estrago na boca também, que nunca aprendeu. Então, ele está totalmente ligado, relacionado a isso, né? Na sua época, quando você buscou a formação, você já sabia que você queria ser odontopediatra, mas o que as pessoas buscavam mais na época como formação? Você lembra, assim, Dos meus colegas de dos turma? seus colegas de turma, assim? Era muito na ortodontia. A ortodontia, ortodontia, né? Era muito. Bucomaxilo era menos. Eu vi a questão da bucomaxilo crescer bem na odontologia, mas era muito a ortodontia. Porque os implantes também estavam bem no começo, não era uma coisa que todo mundo fazia. Então, a maior parte era para ortodontia, na época que eu me formei. Na sua época de graduação, na sua sala tinha mais homem ou mulher? Já tinha mais mulher. Já era mais mulher? Já era mais mulher. Mas não era muito mais, era tipo 60% mulheres e 40% homens. Não era uma coisa, porque agora está bem distoante essa situação, né? É uma impressão minha ou na odontopediatria parece que são mais mulheres? A maioria, sim. Mas tem grandes nomes na odontopediatria, homens hoje, mas a maioria das odontopediatras são mulheres. Porque lidar com criança, né? Aquela questão de ser mãe e tal, de repente ter um pouco mais de afinidade, enfim, né? Pelo menos quando eu vejo odontopediatra, eu vejo mais voltado para as mulheres, uma área mais voltada para... Eu acredito que sim, que a maioria das mulheres é que hoje, principalmente hoje, vão escolher essa área, essa especialização. Hoje você falou sobre a questão da criança, né? Que antes de nascer o primeiro dente, a mãe e o pai já tem que levar ao dentista. O que você consegue diagnosticar nessa criança? O que você consegue enxergar ou que caminho que você dá para essa criança que chega antes de nascer o primeiro dente, por exemplo? É muito pouco sabido, né? Que a gente tem que começar a manipular a boca da criança antes de ter o primeiro dente. Então, pouquíssimas pessoas têm essa prática e fazem essa prática. Então, por que ir levar a criança no dentista desde muito nova? Primeiro, para começar essa prática de higienização bucal mesmo, e depois, para que a criança ela já esteja habituada ao consultório, ao ambiente, porque uma criança pode ter um trauma, pode acontecer alguma coisa assim. Então, não é o primeiro contato dela com o dentista, se ela tiver, por exemplo, um trauma. Ela já conhece. Então, são essas duas vertentes. Começar a higienizar a boca da criança antes de ter dente, para diminuir a quantidade de bactéria nessa boca e para que fique fácil. Quando chegar a hora da escova, a criança já está habituada que manipulem a boca dela. E então, essas orientações, orientação de alimentação, tudo isso, né, de amamentação, o odontopediatra faz. E, num segundo momento, caso tenha algum problema, que pode acontecer, ninguém está livre de um trauma nem nada, a criança já está inserida nesse ambiente. Então, vai ser muito mais fácil para fazer essa abordagem com a criança que já tem essa constância de ida ao consultório odontológico. Eu tenho a minha pequena de 6 anos lá e hoje você vê muito material de flúor, de pasta de dente, tudo relacionado a personagem e tal, enfim. Como que você lida assim, com a questão de indicação do que usar, por exemplo? Né? Hoje a gente sabe que o marketing, a venda, o produto, né? Agora tem esse tal do Carmed, né? Minha filha é doida com esse negócio do Carmed. Quer tudo Carmed. Você tem indicação do que é importante nessa fase de crescimento? Se essas marcas que vêm associado com personagens, eles têm, assim, no modo geral, têm feito um material adequado? Como que você trabalha com relação a isso? Sim, o personagem ele vem agregado à marca para que estimule a criança a querer usar aquele produto. Então, isso tem essa parte também, né, do lúdico para a criança. Porque a criança vai querer aquela determinada pasta, aquela determinada escova. Então, o que a gente tem que ver em relação à escova de dente é o tamanho da cabeça. Porque também não adianta pegar uma cabeça muito grande para uma criança muito pequena da escova, senão a escova vai brigar com o lábio, língua, bochecha e não vai conseguir higienizar o dente. Isso é muito grande. Então, tem que ver primeiro isso. E em relação à pasta, se você pegar principalmente as marcas que são mais conhecidas no mercado, e todas elas têm personagem, todas elas têm a fluorescência
uretração adequada e tudo. Então, eu acho legal a criança poder escolher, eu quero essa, porque essa eu vou usar melhor ou não. Então, não é um problema de ter uma restrição de falar, eu não vou ter o que eu preciso naquele produto. Entendeu? Quando eu vejo, às vezes, muito personagem, eu fico meio assim, né, para comprar. Eu falo, cara, isso aqui deve ser muito marketing. Aí você sempre vai nas mais tradicionais, né? Tipo, mas aí você não consegue acompanhar, porque sai um personagem, algum desenho, alguma coisa que tá super em alta, e a minha filha, por exemplo, ela chega, ela fala, pai, eu quero a pasta não sei do que. Ela já vai direto, porque, né, YouTube e tal, a molecada fica assistindo. Mas, normalmente, tem todo um órgão que fiscaliza esse tipo de... Tem. No Brasil tem, principalmente das pastas de dente, é super regulamentado. A escova, eu sempre falo, vai pelo personagem, mas veja o tamanho da cabeça. Mas, vamos supor, você está falando da tua filha, né? Que ela escolha uma escova que não seja muito adequada. Nada te impede de ter essa que ela quer para incentivar, de repente ela se escova na escola, levar na escola para ela escovar lá, e ter uma outra em casa para conseguir higienizar direito. Isso é uma possibilidade. Agora, em relação às pastas, que é a parte mais importante por causa da presença do flúor, geralmente todas estão super bem regulamentadas. Mas, nesse ponto, o odontopediatra vai poder te orientar, pegando a pasta e falando, olha, tá certa a quantidade de flúor, pode usar dessa maneira, entendeu? Então, é bem tranquilo em relação a isso. Eu tô super tranquilo, porque ela, cada semana, ela quer uma pasta diferente, ou ela quer uma escova diferente, que toda vez ela vai na farmácia, Ela louca, quer comprar. ela é louca dos personagens. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ao Odontocast, e também o Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio, e nós vamos estar colocando na descrição do vídeo também o link, para que você tenha contato com a doutora Paula, caso você tenha alguma dúvida. Você falou sobre cárie, né? Eu não entrei na nossa pauta ainda, eu estou aqui batendo um papo. Vamos embora. Você falou sobre cárie. A cárie está muito associado à quantidade de doce que a criança come, enfim, ou a falta de escovação. Por exemplo, chupar bala de manhã, de tarde e de noite, mas se tem uma escovação regular, essa criança, a chance de ter cárie é menor ou não. Como que é essa questão aí? A cárie, ela é uma doença multifatorial. Não é uma única causa que vai vai ter a formação de cárie. Certo. Então, a gente tem que ver primeiro a microbiota, que tipo de bactéria que colonizou a boca dessa criança. E, geralmente, as bactérias que colonizam a boca da criança são as bactérias dos pais. Porque quando o bebê nasce, são os pais que têm maior contato, que estão com a criança perto, e isso começa a colonização. Depois tem a formação do próprio dente. A gente sabe que tem estruturas de dentes que são mais fáceis de formar a cárie e tem outras que são mais difíceis. Junto com a microbiota e a estrutura tem a alimentação. Então, uma criança que ela tem uma tendência a comer mais doce, mais carboidrato, ela vai ter uma chance maior de ter cárie. E o tempo que esses 3 elementos ficam grudados no dente. Por isso que é tão importante a gente seguir esse plano de escovação. Então, sim, para a tua pergunta, é tanto a falta de escovação quanto o tipo de alimento que ela ingere e mais 2 coisas aí no bolo, entendeu? Não é uma coisa ou outra. Não é uma coisa ou outra. Não. É um conjunto. Exatamente. Você falou de crianças sem dentes antes de nascer o dente. Existe alguma indicação para você começar a cuidar da higienização bucal dessa criança antes mesmo de nascer o primeiro dente? Eu vou agora dar uma dica de mãe, porque eu fui mãe e quando meu filho nasceu, é muito louco, né? Apesar de ser odontopediatra, a gente fica, quando nasce, muito preocupado com o umbigo, porque tem que limpar o umbigo, tem que tratar do umbigo. O ideal seria a criança nasce e já começa a higienizar a boca como uma rotina. Uma vez por dia, com gaze ou fraldinha umedecida em água filtrada. Mas eu, como mãe, para mim foi mais fácil quando caiu o umbigo. Então, a partir do primeiro mês, uma vez por dia, a gente vai molhar essa gaze ou essa água filtrada ou essa fraldinha em água filtrada e vai limpar a região que deveria ter dente e a língua, para tanto diminuir a quantidade de bactéria e também não deixar o leite parado, porque mesmo sendo leite materno, ele fica parado na boca. E é essa a rotina que a gente faz até começarem a nascer os dentes. Tem criança que começa a nascer com 6 meses, tem outras que só com 1 ano, e daí para cada criança vai ter a orientação adequada. E na sua experiência, qual é a média de mães que se preocupam, que busca essa preocupação com... Pouquíssimas.
Quase que zero, né? Pouquíssimas. Muita gente, mesmo quando vai no consultório, às vezes não consegue integrar na rotina e fala, nossa, não fiz ainda. E são bem poucas. Até para começar a escovar, quando começam a nascer os dentes. E a idade ideal para você levar a criança na primeira consulta? Para fazer a prevenção? Então, essa orientação, até começar... A prevenção mesmo, o ideal é que a gente já comece com a prevenção propriamente dita, né? Com todos os dentes na boca, que é por volta de 2 anos e 3 meses. Mas antes disso, é muito importante que ela vá no consultório, pelo menos uma vez por ano, ou uma vez a cada 8 meses, para que o odontopediatra possa ir orientando os pais no que fazer em cada momento da vida da criança. Então, começa antes de ter os primeiros dentes, para orientar. Quando nascem os dentes, para orientar como é que vai ser feita a escovação, de que maneira é feita, e daí, com 2 anos e 3 meses, começar a prevenção propriamente dita. De quanto tempo, normalmente, a criança precisa? Pelo menos a cada 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Isso serve para o adulto também, né? Cada 6 meses. Com certeza. Com certeza. Eu falava da questão da pasta. A gente sabe que hoje tem vários tipos de pastas, com flúor, sem flúor. A criança tem alguma restrição com relação a esse tipo de com ou sem flúor ou não? Existem pastas que têm uma quantidade menor de flúor para as crianças que ainda ingerem, né? Porque na hora que você está escovando, não é toda criança que consegue segurar a saliva com a pasta na boca para depois poder cuspir. Então, às vezes, elas ainda ingerem. E isso está regulamentado pela idade. E depois tem as pastas para as crianças que já conseguem cuspir. Então, seria interessante olhar essa faixa etária e sempre colocar uma quantidade muito pequena de pasta na escova. Não pode pegar a escova e colocar aquela coisa de propaganda ou de desenho animado que você coloca uma parte enorme de pasta. É um grãozinho de arroz e depois, quando ela está maior, aumenta um pouquinho para um grãozinho de ervilha. Entendeu? É bem pouquinho. Não é a quantidade. Não. E principalmente quando elas são pequenas, porque tem partes dos dentes que são mais fáceis de formar cárie. E quando ela está com 6 meses, que nasceram os 2 dentes da frente inferiores, ainda não está na época da formação de cárie. Assim, é muito difícil formar cárie nesses dentes. Né? Me fala uma coisa, quando você foi para a odontopediatria, a gente grava bastante com bucomaxilo, e a gente fala também com residente, com aluno de graduação. A maior parte deles, quando vai para especialização, para formação, acaba meio que ficando assustado com o que... Porque assim, eu quero ser bucomaxilo, só que é a jornada, hospital, e cirurgia e tal, e tudo mais. E você está numa área que eu acho que é bem assim, também... eu gosto de criança, mas uma coisa é você gostar de criança, outra coisa é você tratar de criança, é totalmente diferente, né? Você tem uma criança numa escola, você tem uma criança dentro de uma cadeira odontológica, você tem uma criança... Enfim. Você teve algum choque do tipo assim, cara, será que é isso que eu quero mesmo? Tipo, você começar a cuidar de crianças, de repente você começa a pegar aquelas crianças que chegam no consultório. Como que foi para você essa questão aí quando você entrou? Então, quando eu entrei, na verdade, na faculdade, a gente pega muita criança que tem muito problema de cárie, né? Quando a gente está fazendo a especialização e tudo. Durante a especialização? Durante a especialização. E mesmo na graduação. É muita procura de muita criança de cárie, às vezes porque os pais não tiveram a orientação adequada, tanto da alimentação, quanto do que tem que fazer para higienizar a boca dessa criança, e chega e forma mesmo. Ou aquela questão do leite do peito, porque... Ok, o leite do peito ele não vai formar cárie, mas é uma criança que às vezes está com 2 anos e meio ainda no peito e ela não é só o peito que ela ingere, ela já está comendo. E o pai não escova o dente a noite inteira no peito. Então, são várias situações. Então, na faculdade, quando eu fiz tanto a graduação quanto a especialização, me assustava muito a quantidade de cárie que chegava. Em alguns momentos, eu tive, nesses quase 30 anos, né, de formada, em alguns momentos eu tive algumas situações de uma tristeza interna com os pais. Porque a criança não precisa ter cárie. É uma falta de orientação que os pais não tiveram, que eles não fizeram a escovação para deixar a criança passar por aquela situação, entendeu? Então, teve esse questionamento. Mas não que... Quando eu consigo terminar um tratamento, né, que eu estou atendendo uma criança que, às vezes, ela veio traumatizada por uma dor, por uma cárie, e a gente consegue superar esse medo sozinho, junto, né, eu e ela termina tranquila com o tratamento...
Eu falo, eu estou na especialização certa. Mesmo em 30 anos, com 30 anos, quase 30 anos de formada, eu falo, não, é aqui mesmo que eu tenho que estar. Você atende só criança ou você atende adulto também? Não, tem uns adultos, né? Como eu falei, minha mãe é odontopediatra, então tem os adultos que cresceram lá, tanto com ela e comigo também. Eu já tenho adulto que cresceu na minha mão. Eu tenho paciente de 36 anos que nunca teve cárie. E minha mãe tem até mais, de 40, 42, que estão lá. Então, esses adultos continuam, porque daí o adulto que teve prevenção, ele não quer sair do consultório que ele está. Então, tem esses adultos que vão continuando. Dentro da odontopediatria, quando você fala em prevenção, você faz limpeza, toda a parte clínica você faz. Aí, Ismael, o que é a prevenção, né? A prevenção não é... Posso falar um pouco do que é a prevenção aqui, Pode, né? sim. A prevenção não é no dentista fazer limpeza. As pessoas, elas confundem isso. Claro que limpar os dentes, aplicar o flúor no consultório é uma parte da prevenção. A prevenção é você educar o paciente para escovar adequadamente. Então, por exemplo, no meu consultório, como que acontece? Primeiro, a gente dá consciência, tanto para os pais quanto para a criança, de como está a escovação que está vindo de casa. A gente passa um evidenciador de placa na boca, que é um corante para a criança ver onde está limpo e onde está sujo. E aí, em todas as sessões de prevenção, a gente vai para uma pia para a criança escovar junto comigo. Quando ela é muito nova, ela ainda não tem uma coordenação motora para conseguir escovar o dente adequadamente. Então, quando ela é muito novinha, a gente claro que deixa a criança pegar a escova, que isso é super importante, para no momento que ela tiver que escovar, ela já sabe aonde coloca a escova, mas a gente orienta os pais quando ela é mais nova. Aí que vai para a cadeira fazer a limpeza e depois aplicar o flúor. E sempre, em toda a sessão, a gente tem uma chamada para a construção desse hábito. E isso não é uma coisa que acontece em uma sessão, é uma construção, né? Então, nesse processo da prevenção, sim, a gente tem a limpeza incluída. Mas a prevenção não é só limpar os dentes, não é só sentar no dentista, limpar o dente e aplicar o flúor. Ela é um pouco mais que isso. Essa consulta com a criança, ela tende a ser mais demorada, obviamente, do que com o adulto, principalmente na primeira consulta. Como Sim. que você criou um protocolo seu de como atender essa criança? Como que você consegue diagnosticar se essa criança vem com algum trauma do dentista? Porque às vezes a criança não chega lá com 2 aninhos, 3 aninhos. Às vezes a primeira consulta é com 9, 10 anos. Então, assim, você falou qual a idade ideal, mas normalmente, eu já estou fazendo outra pergunta, mas eu vou voltar na que eu quero saber. Normalmente, com qual idade você recebe os pacientes no consultório? Você disse a ideal, mas normalmente Sim. com qual idade você costuma receber? Não recebo com a ideal. Não é a maioria que chega com a ideal. Seria ótimo, né? Seria ótimo. Não, eu recebo muitos pais que sim se preocupam com a questão da prevenção, mas chegam às vezes com a criança com 4, 5 anos, e sem ter tido cárie. Recebo outras crianças que chegam traumatizadas de outros dentistas, que passaram em outros tratamentos. E aí, às vezes, também pode ser. Daí é entre 3, 6, 8 anos. Então, recebo com diferentes idades e com diferentes situações na boca, né? Recebo, às vezes, crianças que não passaram por nenhum dentista, mas tiveram traumas. E também isso gera tratamento, inclusive tratamento de canal em dente de leite, que muita gente acha que dente de leite não tem que tratar canal, mas tem, por um trauma, porque bateu a boca e tal. Então, é uma gama muito grande dentro da odontologia. Mas, sim, em 30 anos eu desenvolvi um protocolo para atender as crianças. E minha principal vertente, eu converso sempre com a criança, como se eu estivesse falando com um adulto mesmo. Eu explico tudo para ela, claro que de uma maneira lúdica, né? A gente não vai anestesiar a criança e vai falar, olha, queridos, aguenta aí um pouquinho, que é uma agulha agora que vai. Não, tem toda uma história, tem todo um jeito para anestesiar a criança. A gente conta, tem um mundo de imaginação que a gente vai para poder fazer o procedimento. Mas eu nunca minto para a criança. Se o tratamento vai ser ruim, ela sabe que vai ser ruim. E a gente vai junto. Você tem coragem, você consegue fazer, você vai conseguir enfrentar e eu tô aqui para te ajudar. Se vai sentir dor, você vai dizer para ela. Vai, claro. Ela vai sentir dor, entendeu? Se eu vou anestesiar, eu não sei se você já tomou anestesia na vida, mas é uma agulha, pica.
Sente. Não tem como falar, não vai sentir nada, querido. Vai sentir, entendeu? E os pais não saem da sala comigo. Os pais sempre estão presentes. Porque o tratamento é um tripé, né? Sou eu, a criança e os pais, sempre, para tudo. Tratamento para dor, tratamento para o trauma, tratamento para prevenção. É sempre um tripé. Tá, essas três, para dar certo, os três têm que estar envolvidos. Quando a criança tem esse bloqueio com a parte do dentista e tal, aquele perrengue, aquela coisa que você fala assim, cara, é um caos. Normalmente você tenta reverter a situação ali, ou já aconteceu de você falar, olha, vai para casa, vai embora, volta, outro dia, não está bem, tem essas situações? Tem não? as duas situações. Agora a gente tem que entender o seguinte, a criança é muito inteligente, é muito mais inteligente até que nós. Então, quando ela começa a querer dar um nó, tanto em mim quanto nos pais, a gente percebe. Porque ela vai falando, aí ela vai conversando, ela começa a perguntar coisa do consultório, para que o tratamento não aconteça. E aí chega um momento que a gente tem que decidir, porque se a criança, por exemplo, só dar um exemplo para entender bem a situação. Se a criança ela chega no consultório com uma cárie, é uma criança nova, vai chegar um momento que, se você não fizer nada, ela vai ficar sem dormir a noite inteira com dor no dente. A mesma dor que um adulto teve por uma cárie, a criança vai sentir. Não é porque é dente de leite que ela não vai sentir a dor. Então, chega um momento que a gente conversa e fala, olha, a partir de agora a gente vai tratar. E aí, isso é uma decisão dos pais. E eles ficam muito cientes. Quanto mais você levar a criança embora e não fizer o tratamento, mais ela vai tentar dar um nó para não tratar. Então, a gente conversa, decide o momento exato para tratar e a gente trata. Já teve casos de eu ficar com a criança no consultório para conseguir fazer o procedimento, principalmente uma criança que vem traumatizada de outros tratamentos, 2h30, 3 horas. Um procedimento que levaria 40 minutos. E como que faz? Você cobra por hora? Conversando. E aí faz o quê? Você cobra por hora ou por procedimento? Porque você imagina você ficar 3 horas com uma criança. Deveria. É porque isso eu não sei quando vai acontecer. Isso Mas é uma deveria. caixinha de surpresa, mas deveria. Porque a criança leva muito mais Eu tempo. deveria cobrar por hora, mas às vezes não acontece. E aí entra o coração, né, Ismael? Não tem o que porque fazer. não é sempre que eu vou saber que a criança vai deixar, porque tem criança que me surpreende, que abre a boca, deixa e trata. E outras que não, entendeu? Mas já aconteceu isso no consultório. Eu até falo para as meninas, deixa um período maior, que pode ser que a gente tenha um tempo maior para conseguir fazer com que ela entenda que o tratamento precisa acontecer. Mas, geralmente, quando ela entende, fica mais fácil na segunda sessão e na terceira e na quarta. Uma curiosidade minha, dentro da área da odontopediatria, a criança que precisa de um tratamento na área de ortopedia, o odontopediatra trata uma criança que precisa de um tratamento de ortopedia funcional ou não? Você é um outro profissional que você teria que fazer um tratamento multidisciplinar? Se o odontopediatra é especialista em ortopedia, sim. Se não, tem que ser multidisciplinar. Você tem que trabalhar com os seus parceiros, entendeu? Isso hoje dentro do consultório reflete quantos % das crianças que precisam de um tratamento com ortopedia funcional? Tem muito? Muitos. Muitos casos. E aí, como que você faz? Você trata com algum parceiro? Eu tenho meus parceiros. Eu não sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares, então eu tenho os meus parceiros, que eu trato, que eu encaminho, porque também eu falo isso para os meus pacientes, tem que ter empatia. Porque para o tratamento acontecer lá também, o paciente tem que usar o aparelho. Então, às vezes, eu indico mais de um para ver a empatia da criança com aquele profissional. E eu, como odontopediatra, eu incentivo o uso. Eu vou ajudando nesse processo do uso do aparelho. Entendeu? Mas muitos, porque a ortopedia, ela também é uma parte da prevenção da odontologia. Que isso que eu ia entrar agora. Que muitas das vezes está na questão do dedo, da chupeta, tem muita influência com relação a isso, né? Se a criança tem um hábito e a gente consegue, o odontopediatra vai detectar esse hábito antes e consegue remover antes, às vezes ele nem chega num tratamento de ortopedia. Mas se a criança tem um processo que é hereditário, ela veio... Genético. Ela veio com a mordida cruzada sem ter hábito. Se ela descruza quando ela é nova, é muito mais fácil do que quando ela for adulta. Quando ela for adulta, ela pode chegar numa ortognática, por conta de não ter resolvido o problema na ortopedia, entendeu? Muito nova. E aí que é a questão da função do odontopediatra, porque quem vai ver o problema não é o ortopedista, é o odontopediatra, e é ele que vai ou tratar, se ele for especialista nessa área, ou encaminhar. E eu, em Campinas, hoje, eu tenho 4 parceiros.
que fazem esse tratamento. Ou seja, tem muito paciente de ortopedia funcional. Tem. Pensou em algum momento ir para essa área ou não? Fazer uma Algumas especialização? vezes. Porque você tem muito paciente, o paciente está na sua mão. Algumas vezes. Mas aí, toda vez que eu penso Você ia dobrar em sua ir- dor de cabeça, só isso. Só. eu ainda acho que eu não tive a... Algumas vezes eu pensei. É, porque o paciente já está na sua mão, né? É, Você fala, é. pô, agora tem que fazer tratamento com ortopedia. Aí você manda o paciente. Mas como eu não tenho essa expertise, eu não ponho a mão. Eu acabo encaminhando, entendeu? É. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no Odontocast e também no nosso Instagram, onde a gente vai estar compartilhando alguns cortes desse episódio. Até aqui tudo bem para você? Tranquilo? bem, Então tudo tá bom. bem. Simbora. Quando você se tornou mãe, você já era profissional da odontopediatria? Fazia quantos anos? Eu sou mãe há 13. Você é mãe há 13. Então, 17. 17 anos você atendeu crianças e você não era mãe. A pergunta é o seguinte, depois que você se tornou mãe, isso te agregou a alguma coisa com relação à questão? Porque uma coisa, você entende a criança e você consegue sentir a mãe, mas você não é a mãe. Então, assim, agora isso mudou? Totalmente. Eu sou uma melhor odontopediatra depois que eu me tornei mãe. Caracas. Totalmente. Porque hoje eu entendo o lado dos pais, que talvez antes de eu ter tido meu filho, eu não conseguia entender muito. Por que não escova? Por que não faz? Tem até uma história muito engraçada disso. Meu marido não é dentista. E um dia eu estava cozinhando e eu falei, Gustavo, vai lá e passa fio dental no Henrique, porque senão ele vai dormir e eu não vou conseguir passar. E o pai tem que passar fio dental na criança pequena. Quando eu cheguei no quarto, eu falei, meu Deus, aí que eu entendi a dificuldade de um pai passar o fio dental na criança. Parecia que ele ia dar um nó no pescoço do Henrique dele, ele não conseguia passar. Aí eu falei, nossa, eu tenho que ajudar de uma outra maneira os pais a passar o fio, a explicar de uma outra maneira. Então, com certeza fez muita diferença na minha vida o meu filho como profissional, como odontopediatra. É interessante, né? Porque quando você tem a experiência do pai, da mãe, né? Você enxerga diferente. Por mais que você fale, eu imagino, né? Eu sei que é difícil. Não, você até chega até um ponto, né? Depois você não consegue ir mais adiante. Não tem como a gente saber o que é se a gente viver. Não viver. Não tem. Porque a experiência do outro não é a nossa, né? É só quando a gente vive que a gente sabe o que é. A mãe dentista é chata com o filho com relação a essa questão? Sou. Mas você sabe que mãe é mãe, né? Não, sou, mas não é... Foi tão não dá trela, não dá espaço para ele. Não, mas ser mãe é mãe. Tem as situações também, que nem agora ele é pré-adolescente, meu filho. Não tem mais como a gente pegar a escova de um pré-adolescente para escovar. A gente fala, mas não necessariamente ele vai fazer. Entendeu? E aí ele está usando aparelho com uma das minhas parceiras e ela me ajuda nesse processo da higienização, da escovação. Mas acontece, né? De pegar no pé. Mas, claro, meu filho nunca teve cárie. Isso eu posso dizer. Óbvio. Você tem problema com cárie, é lógico, você tem que ter, né? Porque é o seu trabalho. Nunca teve cárie, nem de leite, nem permanente. Eu tenho problema com áudio. Se o áudio não estiver bom, pelo amor de Deus. A gente estava falando sobre a questão da chupeta, do chupa-dedo. O quanto isso pode impactar para essas mães, enfim, os pais que estão assistindo, com relação à questão da formação arcada dessa criança. Uma vez que a criança chegou no seu consultório e tem o hábito de chupar o dedo ou a chupeta. São duas perguntas, né? O que pode impactar e quando essa criança chega com esse hábito. O tratamento é diferente de uma criança que não usa? A primeira pergunta primeiro. Então o quanto isso pode impactar? Então tá, primeiro enquanto pode impactar. Se a criança ela persiste com esse hábito por muito tempo, ela vai ter um problema ortopédico. Porque a chupeta ou o dedo, ela deforma o céu da boca, o palato. Então, o céu da boca ele tem que estar abertinho assim. Com esse hábito, ele vai fechando e isso faz com que os dentes se posicionem de uma maneira errada. Tá? Então, sim, quando ela chega nova, a gente trabalha principalmente a chupeta,
né? Porque a chupeta não está no corpo da criança. É mais fácil remover o hábito da chupeta do que do dedo. Então, a gente tem trabalhos que a gente faz em conjunto, né? Dos pais comigo e com a criança para remover o hábito. Quanto mais cedo tira o hábito, mais fácil é para reverter o problema de má oclusão que esse hábito causa. Quando é dedo, é um pouco mais difícil, porque o dedo está com a criança. Então, a criança ela tem que... É um trabalho que a gente tem que fazer com a criança maior de conscientização, porque ela tem que querer parar de chupar o dedo. Porque se ela está cansada, ou se ela está estressada, ou se ela está com sono, ela vai pôr o dedo automaticamente na boca. Agora, uma idade, para quem começa com o hábito, tem muitas crianças hoje que nem pegam o hábito de dedo de chupeta. Mas para quem já tem um hábito, uma idade legal para tirar esse hábito e não dar uma consequência muito grande é por volta de 2 anos, 2 anos e meio. Caraca. É. Que é difícil tirar nessa idade, né? Normalmente Mas a tira... chupeta é mais fácil. Porque a chupeta você conversa. Aí tem várias técnicas, né? Você conversa com a criança, você pode dar para algum personagem. Então, chega a Páscoa, vamos dar o coelhinho. Aí o odontopediatra conversa também. Olha, quem tem dente não pode chupar chupeta, vai entortar teu dente. Então, você pode dar para o coelhinho da Páscoa, para o Papai Noel, para a fada dos dentes. Eu já tenho paciente que já fez isso, é muito legal. Não, a chupeta não pode mais, que agora você tem dente. Põe num balão de gazelle, a chupeta vai embora. E é rápido o entendimento da criança para tirar esse hábito. Claro que ela vai pedir, claro que ela vai falar, não, mas eu não quero mais esse acordo. Mas quanto mais cedo você tira, é mais fácil. O dedo já é um pouco mais difícil, porque o dedo está na criança. Então, a criança tem que querer parar. Tem que cortar o dedo. Não tem o que fazer. A minha filha chupou o dedo, nossa, até assim... adolescente, de fazer calo e não tinha o que fazer, cara, era uma coisa muito maluca. O dedo é mais difícil mesmo. O dedo é mais difícil. É mais difícil. O dedo é uma outra situação, mas a gente consegue parar também. Tem técnicas. Quais erros mais comuns, assim, com relação à higienização bucal que os pais acreditam estar fazendo certo e, na verdade, não está fazendo? Do tipo... Eu acho que o primeiro de tudo, alguns, né? Vamos lá. Pelo que eu vejo dia a dia no meu consultório. Eu sempre pergunto como que está a escovação, quem está fazendo isso aqui. A criança muito nova, com 2, 3 anos, os pais acham que ela tem autonomia para escovar os dentes. Uma criança de 2 anos, ela não tem a coordenação motora adequada, nem de 2, nem de 3, nem de 4, para conseguir escovar os dentes do fundo. Ela já está com 20 dentes de leite na boca e ela tem que chegar com a escova lá e higienizar adequadamente para não formar cárie. Então, um primeiro erro é querer dar essa autonomia para a criança muito cedo. Um segundo erro é achar que se pega a criança para escovar em casa, às vezes a criança está assistindo um desenho, ela vai querer parar de assistir o desenho para escovar o dente. Não é a melhor das coisas. Do mesmo jeito que ela não vai querer, às vezes, tomar banho, mas é não insistir em criar essa rotina em casa. Mas ela não deixa, ela não quer fazer, e aí eles acabam não fazendo, entendeu? Não passar fio dental na criança. Mas é dente de leite. Eu preciso passar fio dental no dente de leite? Ele vai cair. O último dente de leite, na maioria das crianças, cai com 12 anos. Então, ele vai ficar cariado até os 12 anos, esperar trocar para o permanente estar pronto para entrar. Eu acho que esses são os 3 principais erros. Tem um também, mas esse não é tão frequente. A maioria dos pais sabem que a principal escovação e a mais importante é a da noite. Tem pais que escovam, mas só na do dia. E na da noite a criança dorme. Verdade, a da noite é a principal. É a mais importante, porque diminui o fluxo salivar. E se a criança tiver com... Tem 2 coisas, né? Diminui o fluxo salivar, saliva é tampão para a formação de cárie. E aí todo mundo tem uma diminuição de fluxo salivar quando dorme. Então, se a criança dorme com a comida grudada no dente, a criança não é que nem adulto que vai tirar a comida do dente com a língua. A comida vai ficar lá parada a noite inteira. E tem crianças que ainda mamam à noite, tanto mamadeira quanto o peito. Se a comida está parada, daí vira uma bomba, né? Peito, mais leite, sem... com o dente lá, então... Mas esse daí, a maioria dos pais sabem que a escovação da noite é a mais importante. Falando sobre a questão da amamentação, essa questão do leite materno, a importância da amamentação, isso influencia no desenvolvimento oral da criança? Muito.
Porque o jeito que a criança abocanha o peito para sugar, ela vai fazer com que tanto a maxila quanto a mandíbula, né, os ossos da face, eles cresçam de uma maneira mais harmônica. Então, é super importante a amamentação. Fora toda a parte sistêmica mesmo, né, de nutrientes, de imunidade que vem no leite materno. Uma vez que a mãe não tem essa questão da amamentação por qualquer razão e vai direto na mamadeira, já começa com a mamadeira, essa criança tende a ter um problema maior com relação à questão da formação do... Pode ter, mas não é uma regra. É claro que o ideal seria que todas as mães pudessem amamentar os filhos, mas a gente sabe que tem outros fatores que acabam envolvendo essa situação, né? Tem mães que têm depressão pós-parto e elas não conseguem amamentar. Tem mães que têm o bico curto, não tiveram orientação, não conseguem amamentar. Então, não necessariamente, mas se todo mundo pudesse amamentar, seria também o melhor dos mundos, né? Esse é o melhor de todos, né? É. Me fale uma coisa, eu quando era criança, meu pai, minha mãe, na verdade, não meu pai, minha mãe, os dentes de leite a gente tirava em casa. Tipo, a mole, a mãe ia lá e... Isso é cultural. Porque minha filha já teve 2 dentes, eu tirei em casa também. O que você diz sobre isso? Se existe algum risco com relação a isso, uma vez que o dente está bem molinho, a criança fica empurrando com a língua. Isso como é cultural, apesar de eu estar no meio da odontologia, minha filha precisou tirar os 2 dentes, eu tirei em casa. O que você me diz sobre isso? Não está na pauta isso aqui também, eu estou perguntando de curiosidade. Não tem problema. Vamos lá, isso aí tá bom. O dente de leite é assim, ó. Posso voltar um pouquinho antes para explicar essa questão? Pode, fique à vontade. Então, tá bom. Então, é assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, um dente de leite, ele é exatamente a mesma estrutura de um dente permanente. Um dente de leite, ele tem coroa, ele tem raiz. Dentro dessa raiz e dessa coroa tem um buraco que chama canal, entra um nervo e um vaso sanguíneo em todo o dente de leite. Quando o permanente está pronto para nascer, esse permanente ele reabsorve toda a raiz, é como se ele comesse a raiz do dente de leite, o dente de leite fica mole e aí é para ser tirado em casa mesmo. O que acontece de ter que extrair um dente de leite no dentista, no odontopediatra? Quando o permanente não tem espaço para nascer e ele nasce em uma posição que não é a dele, então, quando ele nasce, o dente de leite está na boca e o permanente nasce junto, e essa raiz do dente de leite nem foi reabsorvida, porque o dente de leite pegou, o dente permanente tomou outro caminho para nascer. O dentista tem que extrair, porque senão o dente permanente ele fica no lugar errado. Ou quando tem uma indicação de ortopedia para fazer a extração. Então, é o ortopedista ou o ortodontista que vai dar essa indicação, porque esse dente de leite está atrapalhando o nascimento do permanente. E, geralmente, isso acontece por falta de espaço na boca. Mas não, o dente de leite é para ser tirado em casa mesmo. Nossa, tá certo. Eu faço com o maior prazer. Quando tá certo. Tá caindo o dente. Eu falo, vem aqui que a gente já vai ver. Mas aí você vai lá, não, ainda não tá bom para tirar. Aí, tem um momento certo. Aí passa, tem um momento certo. Ah, tá. Quando tá quase caindo ali, você segura... Ela acha fantástico. Eu estou fazendo certo, então. Me fale uma coisa. Como você conseguir detectar que algum hábito, né, ou seja, mamadeira, chupeta, como a mãe, eu acho que assim, tem coisas... Eu vejo, às vezes, algumas crianças marcadas assim, com uma deformidade, a criança ou com o dedo, chupeta, com um hábito que você sabe que veio desde bebê. E a mãe e o pai não tem noção que aquilo está gerando um problema. E essa criança não tem um dentista, não, né? Às vezes você conversa e fala, já falei, não, nunca foi. Você fala, cara, você não está enxergando. E você não pode dizer, né? Dizer assim. Tipo, eu vejo um paciente de cirurgia ortognática e fala, cara, tu tem uma deformidade, você precisa passar por boxilo. Você não vai fazer isso. Mas para a mãe saber, para o pai saber, existe alguma forma que a mãe e o pai consiga enxergar que esse hábito está gerando uma má formação, uma deformidade, diastema, quando o dente está aberto? Tem alguma coisa que a gente consiga identificar para quem é assim, leigo com relação a isso? Tem. A gente tem que entender, isso eu falo muito para meus pacientes, né, para explicar que a boca é como se fosse uma caixa. A parte de baixo dos dentes é a base e a parte de cima é a tampa. Então, a tampa, que são os dentes de cima, eles deveriam fechar certinho a caixa embaixo.
Quando a criança tem um hábito, começa a abrir a mordida. Então, o que acontece? Qualquer pessoa, num sorriso, tem que ter os dentes de cima cobrindo um pouquinho os dentes de baixo. Com o hábito, a criança, quando ela sorri, abre um buraco nessa região anterior. Ele não fecha. Não fecha. Ela morde, mas aqui na frente tem um buraco aberto, que é a mordida aberta. Então, dá para saber que é o hábito, aí é dedo, chupeta, que está causando esse processo. Tem outras coisas que são mais difíceis de enxergar, que seria a mordida cruzada, mas daí é no fundo. Mas a principal é essa, para o hábito. Uma vez que mandou sorrir e firmar aqui, chegou lá na frente, não fechou. É porque alguma coisa tá. Exatamente. Corra que tem uma coisa errada. Exatamente. A tal da mordida aberta. Tem uma pergunta aqui falando sobre a questão de prevenir essa criança de usar um aparelho ortodôntico no futuro. Isso faz sentido também, né? Faz total sentido. Porque quando você tem um processo esquelético, né, que é no osso, a ortopedia, ela trabalha com as bases ósseas. Ela não vai trabalhar em movimentação e posição de dente. Mas quando você trabalha a ortopedia antes da ortodontia, porque a ortodontia é o que vai trabalhar a posição dos dentes, você vai ter uma harmonia maior entre os dentes, porque você já trabalhou as bases ósseas, e não necessariamente você vai evitar que o paciente entre por uma ortodontia, mas você vai conseguir diminuir o tempo do tratamento quando ele for maior. E hoje, com os alinhadores e tudo, ficou muito mais fácil na odontologia tratar essa parte de posição de dente. Então, faz todo sentido prevenir com a ortopedia também. Tem uma questão muito assim, que está muito em evidência, né, dentro do público infantil, que é a questão do ronco, da respiração, né? Eu já tive colegas que sabem que eu trabalho na odontologia e falam, ai, minha filha... Porque a gente fala muito de apneia obstrutiva do sono dentro da bucomaxilo, mas a minha filha ronca muito, ela tem uma respiração, né, bem forte, ofegante. Isso é um sinal que essa criança pode ter algum tipo de problema, possa ser um respirador bucal, algo desse tipo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, sim. O ar tem que entrar pelo nariz, não é para entrar pela boca. Então, quando a gente tem um processo de qualquer tipo de obstrução, né, das vias aéreas, a criança acaba respirando pela boca e isso vai causar a mesma deformidade que um hábito de chupeta, por exemplo. Então, se o ar entra pela boca, o céu da boca também vai ficar nessa forma de ogiva e vai abrir a mordida. E aí daí entra de novo o tratamento multidisciplinar, porque tem que passar por um otorrino, às vezes tem que operar adenoide, tem que ver o que está causando essa respiração bucal. Dependendo do tipo de situação, tem que passar pela fono, porque a criança desaprendeu a respirar pelo nariz, se ela tinha obstrução, para voltar a aprender. Então, com certeza, a respiração bucal, o ronco, ele atrapalha muito. Tanto na parte da mordida mesmo, e tem outras situações, né? Até em aprendizado, hoje a gente sabe que a criança que respira pela boca, às vezes ela fica mais dispersa e tudo, pelo tipo de oxigenação que acontece. Que isso na consulta com o odontopediatra, você pode já evitar um problema até sistêmico dessa criança, um problema grave de saúde com relação a essa questão. Com certeza, porque é uma coisa que o odontopediatra vê também. E aí ele vai encaminhar, precisa ir para o otorrino, precisa ir para a fono, para resolver essa situação. E tudo, né? Tudo que a gente faz antes é mais fácil. Tudo que a gente faz na prevenção, do que pegar um adulto que tem esse problema, vai ser mais difícil. Dá para corrigir? Dá, mas daí é um caminho mais complicado para ser feito. Você sabe o que você está falando e eu estou ficando um pouco mais esclarecido com relação às áreas que eu ainda não tenho muita afinidade da odontologia. E já estou assim, super empolgado com tudo que você está falando com relação à parte da odontopediatria. Acho que a gente precisa ter mais dentista aqui para falar sobre esses assuntos. Muito bom. É bom. E outra, né? É claro que eu vou falar que a odontopediatria é a especialidade mais linda da odontologia, óbvio. Mas pensa, você crescer sem nunca ter um problema na boca. Pensa, você prevenir. Nunca teve. Mas a Dani é de uma idade de prevenção, né? Então... A Dani não tem cárie. Então, nunca teve. Mas
Entendeu? Ela é de uma idade que já tinha prevenção na odontologia, porque Que é tá aí há raro muito isso, né? tempo. É raro você... É difícil, né? Mas porque as pessoas acham que não é possível. Você sabe que eu estou chegando à Tipo, é conclusão. normal, né? Tipo, É normal ter cárie. É É normal, todo normal mundo ter um tem. problema na boca. É normal fazer um implante. Não é. Hoje não é. Entendeu? É verdade. Então, porque as pessoas acham que tudo bem. Mas não. Tem que ser feito o trabalho. Mas o trabalho, ele dá um fruto muito legal lá na frente, entendeu? Não é passe de mágica. Não é uma ida no dentista. É um trabalho que tem que ser feito contínuo, que tem que ser feito... É um compromisso do dentista com o pai com o dentista e a criança envolvida. Mas claro que é a área mais linda. Você já pensou? A gente brinca na odontopediatria, que é o molar dos 100 anos. É o molar que nunca vai ter cárie, com 100 anos de idade. E isso é possível. Dentro da realidade hoje no Brasil, o que a odontopediatria, quais são os números, os dados? A gente está longe de... Muito longe. Muito longe. Muito longe. Tem que... É uma mudança radical. Muito longe, muito longe. Isso ainda é uma coisa que a maioria da população ainda não tem essa consciência. Não tem, né? É muito grande o índice de cárie no Brasil, muito grande. E assim, às vezes é uma mudança simples. Mesmo uma família que não tem acesso a ir num consultório particular, se começar a escovar o dente do filho, se usar uma pasta fluoretada e fizer isso de uma maneira consistente, ela já vai evitar um monte de problema. Entendeu? Pegar aquilo como missão mesmo. E isso é possível. É possível. Então, mas ainda a gente está muito longe disso. Por isso que nós temos o Odontocast para gerar conteúdos para que chegue até essas pessoas e a gente consiga colocar Com certeza. um pouquinho aí de energia nesses dados aí e conseguir melhorar isso. A fala da criança e a mastigação, ela pode indicar talvez um problema que essa criança tenha na arcada, alguma coisa desse tipo, Sim, ou não? sim, também. É bem Sim, interessante também. isso, né? Tem crianças que às vezes elas têm dificuldade para mastigar coisas mais duras, e isso pode estar ligado à posição dos dentes, né? Aquela história da caixa da boca, né? Sendo os dentes de baixo a base, os de cima cobrindo. Então, a gente tem que olhar tanto para essa questão da mastigação. Às vezes a criança tem uma mordida cruzada, que é quando os dentes estão tortos no fundo e ela acaba mastigando só de um lado. Isso trava crescimento ósseo, porque pensa, a criança, ela cresce como um todo, né? Ela está crescendo na altura, mas está crescendo aqui nessa região da boca também. E alguns problemas de fala podem também influenciar em movimentação de dente. Por exemplo, uma criança que não sabe engolir certo, colocando a língua no lugar certo, ela pode pegar os dentes da frente e levar isso para frente e acaba entortando a arcada também. Daí, de novo, o odontopediatra está lá para falar, olha, agora você vai na fono tratar isso, agora você vai... A gente está cada vez mais num número assim muito crescente com relação à ansiedade, né? Assim, no modo geral, os números são altíssimos e parece que cada vez mais as crianças estão tendo problemas com ansiedade mais precocemente, né? Esse número que tem só aumentado, isso tem também refletido no tratamento da criança, por exemplo. O bruxismo é algo que está muito relacionado à ansiedade. Você tem se deparado com muitos pacientes, por exemplo, com bruxismo, e como tratar essas crianças? Tratamento multidisciplinar, você precisa entender da rotina dessa criança. Como que você tem visto isso? Sim. O bruxismo na odontopediatria é engraçado até isso, né? Porque no passado a gente sempre direcionava o bruxismo muito para muita atividade no dia. Por exemplo, a criança naquele dia teve uma viagem na escola, fez mais coisa, estava mais cansada. Aí poderia ter um episódio de bruxismo. Ou então há uma má oclusão. Ela tem uma mordida cruzada, uma mordida profunda, ela acaba tendo esse processo. E hoje ele vem, sim, associado a crianças que têm uma ansiedade maior, mas isso tem que ter o tratamento multidisciplinar. Porque hoje a gente tem um diagnóstico muito maior de crianças que têm TDAH, de crianças que têm TEA, e tudo isso pode relacionar, né? Na odontologia, quando a criança ela é muito pequena e ela tem o bruxismo, é muito difícil
Até porque a gente tem que pensar que ela não está com nenhuma estrutura formada, os ossos eles não estão totalmente calcificados, nem as articulações. É muito difícil ela ter dores musculares. É muito raro isso acontecer. Mas, às vezes, a gente tem que entrar de novo com a ortopedia para poder ajudar nessa questão. Só que tem que ter a avaliação de outros profissionais para diagnosticar exatamente o que está acontecendo naquela situação para aquela criança, para entender isso, né? O bruxismo, normalmente... É o ranger, né? O apertamento, né? E às vezes o pai ou a mãe não consegue acompanhar isso. Como você consegue detectar uma criança, sei lá, de 6 anos, 8 anos, 10 anos, um pré-adolescente que possa estar tendo um tipo de... A gente vê muito porque, como eu te falei, né? Como na criança é difícil ela ter outros sintomas relacionados, por exemplo, um adulto que é um apertador nato, ele pode ter desgaste do dente. Ele pode ter dores articulares. Então, por exemplo, ele abre muito a boca, dói. Ou ele pode ter dor de cabeça relacionada, que é dor tensional, ou ele pode ter dor muscular, que tem, né, o nosso principal músculo da face, que é o masseter, começa a ficar cansado, ele não consegue mastigar alimentos muito duros. Na criança, como não tem muito isso, a gente vê muito pelo desgaste do dente. Principalmente no dente de leite. O dente ele começa a ficar menorzinho, aí você consegue perceber. Mas, geralmente, as crianças que rangem, os pais percebem. Eles já chegam. Porque os pais já chegam sabendo já. Já percebem, porque eles falam, nossa, está comendo dente à noite. Paula, eles estão comendo dente à noite. O que está acontecendo aqui? Os pais já chegam já dedurando. Já. Dentro desse público que você atende, doutora Paula, a gente tem as crianças especiais também. Como que você lida com essas crianças? Você atende esse perfil de criança também? Atendo. Inclusive, tenho pacientes que... Porque, principalmente, esses diagnósticos começaram a chegar mais recentemente, principalmente de autismo, né? Não é uma coisa que, no passado, não tinha um diagnóstico muito fechado. No passado, eu digo porque, por exemplo, eu tenho pacientes autistas que são adultos hoje. E no passado não tinha aquela coisa, será que estava começando isso, que tem 24 anos, 26. Então, assim, quando vem com um diagnóstico, a gente consegue ter a conversa com o psiquiatra, ele já vai pontuando qual que é a principal situação da criança de sensibilidade, uma coisa e outra, a gente consegue orientar melhor. Agora, o que eu posso falar para uma criança que já tem um diagnóstico... ou como TEA, ou como uma criança que tem uma síndrome de Down, que os pais trabalhem muito forte na prevenção. Porque para fazer um tratamento curativo numa criança dessas é muito mais difícil. Né? Não que ela não vai entender, ela vai entender, mas é difícil para qualquer criança. Mas se você pode prevenir, por exemplo, tem crianças, vamos pegar do caso do autismo, né? Tem crianças que têm muita sensibilidade em mexer na boca. Então, mexer na boca para fazer prevenção, a gente mexe um pouquinho, é rapidinho. Para fazer um tratamento, para tratar uma cárie, a gente tem que ficar atuando na boca por um tempo maior, senão não dá o tempo para resolver esse problema. Então, se você previne, vai ser uma situação muito mais confortável para essa criança. Entender o perfil dessa criança que vem, né, a mãe muitas vezes, né, já teve outras tentativas, porque às vezes é uma criança que não deixa, né? Às vezes chegar próximo e tal. Como que você lida com essas situações, com esses desafios, né? Porque dependendo do grau do autismo, uma criança que tenha, sei lá, um síndrome de Down, enfim, como que você lida com essas questões assim? Então, primeiro tem que entender qual é o grau. Aí entra a questão multidisciplinar, porque dependendo do grau, por exemplo, se você tem... Vamos pegar o caso do autismo, né? Se é um TEA grau 1, a criança entende tudo que você está falando, conversa tudo, ela aceita tudo. É só uma questão de ir explicando e conversando. Mas eu já tive casos de pacientes que tinham um grau mais severo, e aí entra o psiquiatra ajudando, de repente, em alguma medicação que essa criança pode tomar para fazer o procedimento, em técnicas que os pais podem fazer em casa para diminuir a chance de formação de cárie, em diminuir os intervalos de ida no dentista para que evite um problema, entendeu? Ou se a gente pega uma criança que é hiperativa, daí a gente tem que entender a dinâmica, daí é a dinâmica da criança comigo dentro do consultório, como que a gente vai fazer para isso acontecer. Uma sessão que não fique um período muito grande, a criança lá. Então, eu até brinco com os pais, agora eu vou atender a hora que levantar, porque tem tempo de cadeira.
A criança, por mais que ela esteja comigo numa sessão de 1 hora, eu posso estar 1 hora com a criança no consultório, mas ela tem tempo de cadeira. Ela não pode ficar muito tempo lá na cadeira que ela começa a ficar incomodada de ficar tanto tempo sentada. Então, eu até falo para os pais, agora a gente vai atender para ela levantar logo da cadeira. Depois eu converso todas as orientações, porque senão ela fica muito tempo na cadeira, ela fica muito agitada. Ou uma paciente que tem síndrome de Down. Também os pais sempre junto com a criança, explicando. Mas eu não posso deixar de dizer que o melhor caminho é o da prevenção. Não tem como sair desse caminho para todas as crianças, entendeu? Que aí é muito mais fácil de resolver ou de contornar as situações. Quando você fala em prevenção, veio assim, logo com relação à questão da alimentação, né? Porque a gente fica sempre ali. Você não pode comer doce, não pode comer bala, não pode comer muito chocolate, muito doce, e o dente. A gente cresceu escutando isso, né? Vai estragar seus dentes e tal. O quanto essa questão da alimentação pode influenciar, né, nessa questão da saúde bucal da criança. E quais alimentos você tem filho, né? Esse aqui é BO. Pula fora desse, não deixa esse. Esse é só isso. Você tem alguma receitinha, Sim. uma dica do que a gente pode... Sim. Os piores vilões, bala e pirulito. Esses são os piores. São piores, porque a criança... Como chama agora? Aquele que as crianças adoram, cara, que é tipo... que tem no shopping, que você vai e pega por peso. Que tem agora... Minha filha vai no shopping, ela quer pegar a sacolinha e... Fini. O Fini tá dentro disso? Porque o Fini... Quando eu vou no shopping, filho, eu vou falar pra você, se não passar no Fini... Não, mas a gente... Gente, é tudo um peso... Não é assim, agora eu não vou mais dar bala... Meu filho comeu bala e pirulito. Não é eu não vou mais dar... Mas, assim, eu tenho relatos de pais que aquele docinho que a criança vai comer, toda vez é uma bala, entendeu? Toda vez o docinho que o pai vai dar é uma bala. Ou então pais que têm várias balas em casa. Então, os piores vilões são bala e pirulito porque eles ficam grudados no dente. Como eu te falei, a criança não vai tirar aquela bala que está grudada no dente com a língua. Ela ainda não sabe fazer isso. Se você come uma bala e fica grudada no dente, enquanto a bala não sai de lá, você não tira a língua do dente para limpar o dente. Você fica com a língua lá até tirar. A criança, principalmente quando ela é mais novinha, a bala vai ficar grudada até um adulto chegar lá e falar, opa, tem uma bala grudada aqui, deixa eu tirar com a escovação, entendeu? Ela não tem essa situação. São os piores vilões. Mas é utopia você falar, não, a criança nunca mais vai comer doce. Na verdade, se a gente consegue ter as rotinas diárias de escovação, que os pais controlam essa escovação, que os pais vão ajudar na escovação. Se a gente consegue ter o consumo consciente do doce, não adianta falar a criança não vai comer. Claro, se puder diminuir, se puder dar em períodos determinados, vai comer depois do almoço, é o horário que você vai comer o doce, tais dias na semana, é muito legal. Mas não é uma coisa de falar assim, nunca vou dar doce para o meu filho. Só que você consegue controlar com isso. Mas os piores vilões, bala e pirulito, controlando com escovação. De preferência, por exemplo, às vezes a criança não come bala e pirulito, mas ela come bolacha a tarde inteira, uma bolacha doce ou recheada. O que acontece? A gente não consegue normalizar o pH da boca. Tá sempre ácido, porque ela come uma balinha, dali 1 hora ela vai comer uma bolachinha. Então, assim, não, você vai comer teu chocolate depois do almoço. Você vai comer esse doce, tem um horário determinado. Isso vai ajudar muito no processo de formação da cárie. Essa questão da alimentação, ela é bem importante, né? Porque quando a criança gosta muito de determinada coisa, às vezes você não dá, está muito relacionado também ao comportamento da criança. Tem criança que fica irritada e a mãe às vezes não consegue ter o controle, né? E aí você vai acarretando outros problemas que pode estar relacionado a esses hábitos de alimentação. E principalmente com relação à higienização bucal, né? Sim. Não, mas se você for pensar na ingestão de açúcar, né? Que é um vilão para a boca, sim, mas é um vilão para o corpo tremendo também. Você ingerir muito açúcar, se você pensar em todo o sistema, não é só para a boca que ele está fazendo mal. Então, eu acho que tem que desmistificar essa questão. Claro que se a criança ingere mais açúcar, ela tem mais chance de ter cárie, óbvio. Mas também ela tem mais chance de desenvolver outros problemas sistêmicos, né? Então tem que pensar, o pai quando vai dar o açúcar, e não é só o açúcar, é o açúcar, é o salgadinho, é a bolacha recheada, não é só a bala, o chiclete ou o chocolate.
É o Danone, é o suco de garrafinha que vem cheio de açúcar e às vezes os pais, o suco de caixinha que está lotado de açúcar. Então, esse olhar ele tem que ser um olhar mais amplo do indivíduo, entendeu? Agora, achar que não vai dar bala ou chiclete ou um chocolate para criança ou um doce nunca na vida é utopia. A gente consegue até 2 anos, 2 anos e meio. Às vezes, a hora que entra na escola, já isso cai por terra, porque vai num aniversário e tem lá um bolo para comer, entendeu? Mas tem então, doce. Tem algum cuidado específico quando a criança está fazendo essa transição do dente de leite para o dente permanente? Tem alguma... Uma dica? Uma de dica, ouro? alguma Tenho. Coisa? Tem? Porque é a fase da criança, né? Tenho uma dica. E qual que é a idade normalmente que acontece essa troca? Isso varia de criança para criança ou não? Tem uma média. Varia, porque a questão do nascimento do dente está muito relacionada à parte genética. Mas, o primeiro... Então, vamos lá. A gente tem 20 dentes de leite e 32 permanentes. A gente tem 12 dentes permanentes que eles não têm correlação com nenhum dente de leite. O primeiro deles... é o primeiro molar permanente que nasce por volta de 5 a 6 anos. Esse dente ele vai nascer atrás de todos os dentes de leite sem cair nenhum dente de leite. Muitos pais acham que esse dente é mais um de leite que está vindo na boca da criança. Aí, né, então, são 4 desses, entre 5 e 6. Depois, perto dos 12, vem o segundo molar permanente, que nasce atrás do primeiro. Aí os pais já sabem que é um dente permanente. E o terceiro deles é o dente do siso, que vai vir lá pelos 18 anos. E tem quem não tem o siso também, né? Não, hoje tem. Hoje a gente está numa parte de evolução do ser humano que tem muita gente que está vindo sem dente do siso. Então, é isso que eu tô falando. Gente que não tem o dente do siso. Tem. É evolução da espécie. Não criou juízo. Ninguém mais está caçando para pegar... né, a carne crua para comer não precisa de tanto molar. Sim. Então tem muitos adolescentes que sim. Então uma dica de ouro que eu posso dar. Quando vem esse primeiro molar, qual que é o maior dente com maior índice de formação de cárie no Brasil? Primeiro molar permanente, porque os pais não sabem que esse dente é um dente permanente, não tem o cuidado adequado, é o dente mais extraído, é o dente que é mais feito implante, é o dente que mais tem problema. Caracas. É o primeiro molar permanente. Então, qual que é a minha dica? Com 2 anos e meio, teu filho tem que estar com todos os dentes de leite na boca. São 20 dentes. A partir daí, todos os dentes que aparecerem na boca dele não é mais de leite, é dente permanente. Por volta de 5 e 6, e daí não dá para falar... a maioria das crianças com 5 anos e meio, 6 já está com o primeiro molar na boca. Tem crianças que é mais tarde, mas isso tem um fator genético. Então, não dá para dizer, teu filho vai nascer com 5, 6 ou 7. Mas depois que nasceram todos os de leite, vem o primeiro molar permanente. Esse dente, até ele chegar na altura dos dentes de leite, demora um pouco. Então, qual que é a dica? É ter uma escova específica para escovar só esse primeiro molar permanente, que é uma escova que só tem um tufinho de cerda. É uma escova que chama... Ela é tufo único ou 2 tufos. E aí o pai vai higienizar esse dente quando ele está ainda num nível abaixo de oclusão de todos os outros. Essa é uma dica que eu acho que vale muito a pena ter. Para que esse dente nunca nem pigmente, nem tenha uma pigmentação no dente e nenhuma chance de formação de cárie. Essa é uma realidade ainda meio... É triste, mas é bem... distante, né? É. Doutora Paula Mazariol, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu ainda tenho mais 2 perguntas para fazer para você antes de nós finalizarmos esse podcast. Mas desde já quero te agradecer demais pela sua participação. Acho que vou marcar uma consulta com você. Eu vou levar minha pequena para você. Eu tô lá em Campinas, Ismael. A gente vai tranquilamente. Eu de verdade... A minha filha, porque eu tô cercado de cirurgiões dentistas, mas não de odontopediatra, né? E aí os colegas sempre falam, não, traz ela aqui, né? Tem um cirurgião, fala, não, traz aqui pra gente dar uma olhada, enfim. Mas de verdade eu tenho uma pequena lá de 6 anos e vou agendar uma consulta contigo. Já havia gravado o podcast antes? Não, né? Primeira vez? Não, primeira vez. O que você achou? Achei legal. Tá gostando? Gostei. Você se comunica muito bem, parabéns, né? Porque às vezes o dentista ele tá acostumado ali só a mão, mocho, né? E aí quando fala de câmera, de comunicação, a gente tem uma média aqui, uma boa parte fica bem inibido e você tá indo muito bem. E já vamos deixar até o convite para você voltar num próximo episódio,
para a gente poder falar. Enfim, eu acho que são temas que, se a gente for adentrando, né, a gente faz um podcast de 1 hora tranquilamente. É que hoje foi um geralzão de tudo, né? Falando um pouquinho de cada coisa da odontopediatria. Quais são as dicas práticas, assim, e que você normalmente faz parte da sua recomendação para as crianças com relação à parte de higienização bucal, para que essa parte de prevenção a mãe e o pai consiga fazer, que você não pode abrir mão, porque tem coisa que é mais difícil, né? Você fala, tem que fazer isso, mas o básico, o prático, o que você normalmente indica? Então vamos lá, prático depois de ter sido mãe, né? Porque a gente tem que pensar que esse processo tem que entrar na rotina e ser viável para que seja feito em casa. Então, primeira coisa que eu acho que é super importante, você pode dar autonomia para o seu filho, mas até por volta de 7, 8 anos, essa autonomia ela tem que ser, então vamos lá, de 2 anos e meio, até um pouco antes, né, que você vai começar a escovar. Mas é que eu acredito que todos os pais de bebezinhos, eles façam essa higienização. Mas de 2 anos e meio até os 8 anos, que a escovação da noite seja de única responsabilidade dos pais. Ela não pode ser uma escovação que o pai dê essa autonomia para a criança. O que pode ser feito? A criança pode começar a escovar e os pais terminam nessa escovação da noite. Que essa escovação ela seja praticada 3 vezes ao dia. Isso é importante para esse hábito que vai ser criado ao longo da vida. Então, escova de manhã, depois do almoço e antes de dormir, certo? Essa da noite, antes de dormir, que os pais façam essa escovação até os 8 anos. Nessa idade de 8 anos, é o dentista que vai dizer, olha, você continua escovando, porque aqui ainda não chegou a coordenação motora que precisa, ou aqui você pode só supervisionar, você vai ficar do lado e vendo o que ele está fazendo. E que o uso do fio dental ele seja regra em casa. Então, o uso do fio dental, o ideal é que você passe todos os dias antes de dormir. Uma criança também de 2 anos e meio, 3, que precisa ser passado o fio dental nos dentes do fundo, porque é muito comum essa criança nessa idade ter espaço, ter os diastemas que você falou atrás, nos dentes da frente, que são os espacinhos. Esses espaços, eles existem na boca para o permanente entrar, porque dente de leite é muito menor que o dente permanente, né? E o dente permanente ele é um dente para um adulto, mas que ele entra na boca da criança com 5 anos, certo? Então, nos dentes do fundo, esse diastema não existe. Porque isso é outra coisa que eu escuto muito dos pais. Eu não passo fio dental porque é tudo espaçadinho. Sim, na frente é tudo espaçadinho, mas atrás não. Então, que eles criem como rotina passar o fio dental nos dentes dos filhos. E que isso seja feito com a criança deitada. Facilita a vida do pai, que não é dentista, passar o fio dental nos dentes do filho. Né? E que ele passe com muito carinho, muito amor, muito cuidado. Porque se bater na gengiva, a criança não vai gostar e não vai deixar passar. Então, acho que é isso que eu poderia dar de dica maior. E aí, cada caso, depois vai ser um caso que vai ser analisado pelo odontopediatra, pelo dentista, que está indo, agora você pode dar autonomia, ainda não é a hora. Aqui não está indo por um bom caminho, entendeu? Então, acho que é isso. Com relação à questão da criança que passa um bom tempo com os cuidadores ou na escola, né? E a mãe não tem não consegue estar no tempo integral com a criança. Quais são os problemas que normalmente acontecem, né? A mãe fala, não, mas eu não fico o dia todo, aí fica na escola, tal. Sempre tem essa questão de terceirizar. Existe alguma dica e como evitar os problemas quando não tem essa questão da mãe e o pai presente de uma maneira integral com a criança? Sim, e isso é uma constante muito, muito grande agora, né? Porque todos os pais estão no mercado de trabalho, às vezes não tem como deixar com alguém da família, fica na escola ou fica com uma pessoa que possa ajudar. Bom, à noite eu acredito, claro que existem casos de pais que viajam, mas eu acredito que pelo menos um está com a criança, né? Pelo menos um responsável. Então, à noite, não pode abrir a mão de orientar ou de escovar os dentes. Lembra que eu te falei no começo que cárie é uma doença multifatorial e que tem uma questão tempo de todos os problemas que estão grudados no dente? Se você garantir uma boa escovação à noite, você já diminui muito a chance de ter um problema.
pode orientar o cuidador. As escolas, depois do Covid, muitas escolas pararam de fazer a prática de escovação na escola. Mas muitas estão retomando agora esse processo. Então, mesmo que a escovação não seja feita da maneira adequada, as escolas fazem. Se fica em casa com um cuidador, pode orientar esse cuidador a levar a criança para o banheiro para escovar ou a escovar o dente da criança mesmo. Isso já aconteceu muito no consultório, de irem os pais e mais a pessoa que fica com a criança, né? Às vezes uma babá ou os avós, e a gente orienta eles também. E a da manhã, às vezes amanhã é mais corrido para todo mundo sair de casa, aí é a hora que você dá autonomia para a criança e conversa, olha, nessa você tem autonomia, você pode escovar sozinho, aqui você vai escovar na escola com orientação, e à noite somos nós, os pais, que vamos fazer a higiene adequadamente. Mas é possível. A criança, quando não quer escovar os dentes, começa a fazer birra, não vou, não sei o quê. Ou às vezes a criança fala que escovou e não escovou a minha, às vezes ela gosta de dar esse pelé em mim. Já escovou os dentes, maninha? Já, pai. Você já escovou mesmo? Aí ela pensa, não, vai escovar agora. Mas essa relação, né, é uma coisa que você tem que tá fora do alcance do dentista, né? Você que tem que ter essa responsabilidade, Sim. entender, porque senão... Sim, mas hoje existe tanta maneira, né, de você falar, conversar com a criança. Então, por exemplo, você tinha me perguntado das pastas dos... Isso é um ponto, né, dos personagens, de você estimular e incentivar a criança a fazer a prática. Porque ela escolheu a escova do personagem. Isso é um dos pontos. Uma coisa que é muito legal fazer. Vamos fazer assim, ó. Hoje você escova meu dente e depois eu escovo o seu. É uma prática que os pais podem fazer em casa para transformar esse momento numa maneira lúdica. E explicar, né? Por exemplo, no consultório eu tenho um livrinho que conta dos bichos Zacari, como que eles fazem o processo. Isso está acessível para todos. Você explicar que é importante fazer a higienização, que precisa limpar. Tem pais que já me trouxeram isso para o consultório, que eles cantavam musiquinha para cantar com a criança, ou colocavam, é a hora de limpar. Não, tem pais que contam uma história, olha, tem um bichão lá atrás, deixa que eu vou tirar. E a criança vai deixando. Se você pega por essa maneira lúdica, a criança deixa. Ela deixa. Vai ter uma noite que ela está cansada e não vai deixar? Vai. Que ela está doente e não vai deixar? Vai. Mas não é uma noite que vai fazer ela ter a cárie. Não é um dia. É um acúmulo, né? É um dia e depois outro, e depois outro, e outro, e outro. Nesse tempo todo que você tem atuado na odontopediatria, você tem atendido... É uma pergunta muito... Mas talvez você consiga responder. Mais meninos ou mais meninas? Você sabe que eu não sei se eu tenho esse dado, mas eu tenho uma impressão... Uma impressão, de que tem um tempo para cá que parece estar nascendo mais mulher. Mais meninas. Mais meninas. E quem te dá mais trabalho e quem é mais corajoso, os meninos ou as meninas? Não tem. Não tem? Não tem isso. Eu achava que você ia dizer as mulheres. Eu tinha certeza que as mulheres são mais corajosas. Tem uns meninos muito corajosos. Tem uns meninos corajosos, né? Não tem. Isso é perfil, sabe? Eu acho que isso é muito perfil do perfil da própria criança, ela, indivíduo, que é... Sim, e inspiração dos pais, eu acho. E como os pais lidam com isso e tratam isso. Exatamente. A não é uma coisa... Agora, é claro que eu tenho crianças que chegam com muitos problemas. E elas não querem que a mãe nem sente do lado. Menino. Eu tenho um que eu estou atendendo agora. Ele é menino. A mãe vai anestesiar, a mãe fala, quer que eu te dê a mão? Não, fica aí. E eu tenho meninas que chegam para fazer prevenção, que não vai ter dor nenhuma, porque prevenção é a consulta... É aquela consulta que a criança pede para voltar no dentista. Eu tenho vários pacientes que falam, quando que é o dia da gente ir lá na Tia Paula? E que elas têm medo, pequenininhas e tal. Então, eu acho que é muito o perfil da criança com o que os pais influenciam e como eles lidam com a situação. Eu falo isso porque eu tenho minhas meninas lá, mulheres, e elas são arrojadas para frente, porque eu sempre coloquei pilha, sabe? Tipo, você vê mulher que ela encara problemas que tá muito ligado a questão do homem, e elas conseguem lidar com muita facilidade, tranquilidade, e homens que, tá no dia a dia do cara, para ele resolver uma determinada situação, o cara meio que para trás. Mas aí você vai ver o pai, a mãe, aí você vê a mãe que é muito para frente, o pai é muito para frente. Isso influencia bastante, né? Eu acho. Eu queria que você falasse desses quase 30 anos aí de formada,
e, obviamente, dentro da odontopediatria. O que você consegue assim, fazer uma avaliação da sua trajetória, do que foi mais gratificante, se você tem alguma experiência, e também com relação aos desafios que você já enfrentou, com relação na área da odontopediatria, assim, o que você pode citar assim, que te move ainda até hoje, né? Porque você já está com uma carreira aí dentro da especialidade de 3 décadas quase, né? Enfim, tem que gostar, tem que amar para você estar há tanto tempo assim, né? Se dedicando, que não é fácil essa vida de dentista. Eu vou te falar que eu acho que são 2 pontos nesses anos todos. Como eu te falei, eu já tenho pacientes que cresceram na minha mão, né? Porque eu já estou lá sentada no mocho há 29 anos. Então, é você terminar todo esse processo entregando uma pessoa com o que eu acredito na odontologia, que é a prevenção. Então, eu tenho pacientes de 34, 35 anos, que começaram comigo novinhos e eles, com 6, 7 anos, nunca tiveram cárie. Então, esse é um ponto bem legal. Mas tem um ponto que o meu coração, ele explode toda vez que acontece. É quando eu pego uma criança que está com muito medo de fazer o tratamento e a gente consegue junto ressignificar esse medo. E a criança, ela consegue superar toda a dificuldade que ela chegou no consultório, independente se seja para fazer um tratamento ou se seja para fazer uma prevenção. Então, eu falo aqui, vem várias cenas de várias situações que eu passei isso no consultório e é muito legal isso. Então, por exemplo, já teve casos de pacientes que tinham medo, a gente não tratava na cadeira, fazia uma coisa e hoje a mãe fala, nossa, eu não posso nem falar que tem a hora marcada porque ela fica a semana inteira. Hoje que a gente vai na Tia Paula, então esse superar, ajudar a criança a superar esse medo ou essa dificuldade, ressignificar e mostrar para esse ser, né, para esse serzinho que está lá, começando o processo de vida, que ela é capaz de passar por qualquer coisa. Porque não é fácil sentar na cadeira do dentista para tratar. Para ninguém. Sim, sim. Muito menos para uma criança. Então, é isso que faz hoje meu coração explodir. Você fica até emocionado quando você fala assim. Daqui a pouco a gente chora. Doutora Paula Mazariol, um prazer imenso poder recebê-la aqui no nosso canal da OdontoCast. Hoje você trouxe, né, uma experiência nova para mim da odontopediatria. Até então, você é a nossa primeira convidada aqui da odontopediatria. Que coisa boa, eu que agradeço, então. Não havia ainda entrevistado uma odontopediatra. A gente sabe algumas coisas, né, da odontologia e sabe o que cada um normalmente em cada área fica, né? Mas afinco de entender como que é a vida desse profissional que cuida dessas crianças, assim, me deu um outro norte da especialidade. E acho que talvez dentro da odontologia a gente sempre fala que a bucomaxilo ela é uma especialidade, como a gente está muito inserida, que ela é uma subespecialidade da odontologia, né? Porque ela lida com paciente de trauma, hospital, né? Tá entre a odontologia e a medicina, ela fica bem no meio. Mas conhecendo um pouco da odontopediatria, eu diria que ela também tem o seu espaço diferente dentro da odontologia, porque você começa ali a criar uma cultura, né? Porque a cultura vem quando você começa lá no início, a criança chega no dentista e tal. Então, assim, faz total diferença na vida desse cidadão, dessa pessoa que obviamente, durante a vida vai precisar passar por um dentista e vocês já começam ali no início, né? Facilita a vida dos colegas, vamos dizer assim, né? A gente facilita a vida do bucomaxilo, porque quando vai extrair um siso no bucomaxilo, vai que nem... entendeu? Facilita a vida de muitos. Muitos. De muitos, é verdade. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, se você quiser deixar um recado, deixar uma mensagem, seja para esse profissional que está buscando especialização na odontopediatria, porque a gente sabe que é uma área assim, muito apaixonante. Quem busca essa área precisa gostar de criança. Você percebe que tem uma paixão que vai além da odontologia. Então você pode deixar um recado tanto para esse profissional que está buscando essa especialidade, que você tem bagagem de sobra para poder deixar esse conselho, ou seja, para esse pai ou para essa mãe, ou os dois, como você preferir.
Bom, então, para o profissional que está se formando, se escolher a área da odontopediatria, é uma área muito linda, ela é muito gratificante, mas é uma área que você tem que ter um coração para a odontopediatria, porque ela tem vários desafios no caminho. Mas se o teu coração te chama para a odontopediatria, pode ir de cabeça, porque eu não tenho dúvida que é a melhor área da odontologia. E para os pais, gente, é tão possível a gente fazer a criança crescer sem trauma, sem cárie, sem dor. Ou quando tem alguma situação, às vezes a criança, a gente não tem como evitar que a criança caia e ela bata a boca e tem que fazer um tratamento, mas que seja de uma maneira tão tranquila no dentista. O dentista não precisa ser aquele profissional que todo mundo morre de medo de ir, que é péssimo sentar na cadeira. Começa a cuidar cedo. Está na mão de vocês fazer a diferença para o filho de vocês. Começa a cuidar do dente em casa, a escovar, a ter esse compromisso, porque é possível teu filho crescer sem nunca ter uma cárie no dente. É isso que eu tenho para falar do meu coração para o seu. É isso. Perfeito. Coloca o seu microfone para cá agora. Volta ele para cá para a gente finalizar. De verdade, muito obrigado de você ter aceitado o nosso convite, ter participado do nosso podcast. A gente vai compartilhar diversos cortes que você, né, proporcionou para a gente, assim, conteúdos assim, valiosíssimos. A gente que está dentro da odontologia, a gente consegue sentir isso quando a gente entrevista alguém que tem o coração na odontologia, naquilo que faz, e você falando aqui, assim, a gente percebe a paixão e o amor que você tem pela especialidade. Obrigado de você compartilhar com a gente, né, um pouco da sua trajetória aí, e só gratidão pela sua presença. Eu que agradeço por vocês terem me chamado aqui, eu poder compartilhar, espero que eu consiga, que eu tenha conseguido, né, esclarecer várias dúvidas, e agradeço as minhas queridas meninas que me acompanharam, a Aline e a Laís, que estão aqui comigo hoje, minhas parceiras, que também elas me ajudam muito lá no consultório, sem elas eu não conseguiria fazer tudo que eu faço. Obrigada. Eu que agradeço. Você que nos acompanhou pelo canal da OdontoCast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. Também nós temos a nossa página no Instagram para você acompanhar alguns cortes desse episódio. Nosso muito obrigado, doutora Paula Mazariol, a todos que participaram aqui com a gente, e até o próximo episódio.